E aí, pessoal, vamos direto ao ponto nessa nossa análise de hoje. A gente vai desligar aquele modo de entusiasmo corporativo genérico e olhar para os dados crus, sabe? Pensando como um gênero de sistemas mesmo. Se a gente analisar a mobilidade moderna sob essa lente mais técnica, a narrativa dominante sobre os veículos elétricos começa a apresentar umas falhas de arquitetura bem graves. A ideia de que comprar um carro elétrico novinho e largar ele na garagem vai, num passe de mágica, salvar o planeta, bom, isso é uma falácia estatística. O que a gente vai desconstruir aqui não é a tecnologia elétrica em si, que aliás é fantástica, mas sim o erro sistêmico na forma como estamos usando tudo isso. Então, bora mergulhar nisso. A tese central aqui é que o modelo de posse individual para um veículo elétrico é, na verdade, uma arquitetura de sistema incrivelmente ineficiente. Imagina um carro elétrico parado na garagem do seu prédio, não pensa nele como um símbolo de status ecológico. Pensa nele como um ativo industrial pesado. É literalmente uma âncora gigantesca escondida sob uma camada de tinta verde toda brilhante. A gente está alocando recursos raros e vitais de uma forma totalmente irracional, basicamente para alimentar um fetiche da posse individual. Bem rápido. O nosso diagnóstico vai rodar os seguintes parâmetros hoje. 1. A ilusão verde. 2. A matemática da dívida de carbono. 3. O paradoxo brasileiro. 4. Riscos financeiros ocultos. E 5. A solução TAIS. Passo 1 do nosso diagnóstico. A ilusão verde, reavaliando o paradigma. Iniciando essa primeira fase, a gente precisa se fazer uma pergunta meio desconfortável. Será que o simples ato de comprar e ter um elétrico realmente equivale à salvação ambiental? O marketing da indústria jura que sim, claro. Mas a engenharia de sistemas nos obriga a olhar para a taxa de utilização dessa máquina. E é bem aqui que a gente introduz o termo mais crítico da nossa análise, a ociosidade do ativo. O carro elétrico não é um troféu, pessoal. Ele é uma máquina de capital super intensivo. Quando alguém compra para uso individual, ele passa, em média, uns 95% do tempo estacionado, totalmente ocioso. Esse fetiche de ter o próprio carro gera um custo de oportunidade simplesmente colossal. Ter uma bateria de altíssima tecnologia adormecida na garagem não é sustentabilidade. É um desperdício flagrante de minerais raros. Passo 2. A matemática da dívida de carbono. Calculando nosso pecado original. Aqui a gente precisa dar um passo para trás e reduzir o ritmo porque temos que olhar bem friamente para os números exatos da manufatura. Vamos calcular o que a gente chama de pecado original de todo veículo elétrico que sai lá da linha de montagem. 5 a 8 toneladas. Esse é um número mágico. Um carro elétrico sai da fábrica já devendo de 5 a 8 toneladas de CO2 a mais do que um carro a combustão equivalente. E isso rola por conta da mineração brutal e do processamento pesadíssimo de lítio, cobalto e níquel que vão na bateria. Ou seja, o carro já nasce no vermelho. E o que isso significa na prática pra gente? Significa que para atingir o famoso break-even de carbono, que é aquele ponto exato onde o carro finalmente empata o jogo e começa a ser de fato vantajoso para o meio ambiente, ele precisa ser rodado extensivamente. A matemática pura e simples não fecha. É uma impossibilidade sistêmica você pagar essa dívida ambiental super pesada se o ativo passa 95% da sua vida útil desligado e pegando poeira. Indo para o ponto 3 do diagnóstico, o paradoxo brasileiro, a nossa variável local. Olha só, a matemática do break-even não é igual no mundo todo. Quando a gente pega o modelo global e joga numa realidade geográfica específica, a equação muda, e muda muito. Vamos inserir a variável do Brasil no nosso sistema aqui. O cenário brasileiro dá um curto-circuito nessas suposições globais de eletrificação. Sabe por quê? Primeiro, porque o país tem uma matriz elétrica com mais de 80% de fontes renováveis, o que deixa a recarga super limpa. Mas o pulo do gato mesmo é o etanol E100. Esse combustível, que tem o ciclo de carbono quase fechado, age no nosso sistema como um verdadeiro cheat code. Ele faz com que o carro a combustão rodando aqui no Brasil seja infinitamente mais limpo do que a média lá de fora. E cara, os dados de break-even ilustram brilhantemente esse nosso paradoxo. Contra a gasolina, o carro elétrico consegue zerar sua dívida ambiental ali perto dos 22.500 quilômetros. Excelente, né? Mas, contra o etanol, a realidade é um tremendo banho de água fria. O ponto de equilíbrio é empurrado lá para impressionantes 125 mil quilômetros. Ou seja, o carro elétrico tem que rodar 125 mil quilômetros só para empatar com o carrinho popular abastecido no álcool. E aí a gente bate de frente com o grande bug do sistema, aquele erro lógico do usuário, especificamente no ciclo do primeiro dono. Quem tem cacife para comprar um elétrico 0 km no Brasil geralmente passa o carro para frente quando o odômetro bate lá pelos 50 mil quilômetros. Vocês percebem a falha absurda de eficiência aqui? Esse primeiro dono absorve toda a pancada da depreciação financeira do veículo, mas vende o carro muito antes de atingir aquela neutralidade de carbono contra etanol. A conta em dinheiro paga sem choro, mas o benefício ecológico, que era a grande desculpa da compra, esse nunca é entregue. Fase 4. Riscos financeiros ocultos, o famoso fator perda total. Toda essa ineficiência nos obriga a mudar nosso diagnóstico de uma falha ecológica
para um risco econômico muito sério. A gente precisa analisar o ciclo de vida desse hardware, não só olhando para a durabilidade física das peças, mas para a viabilidade financeira no longo prazo. A física prova que as baterias modernas, tipo aquelas de lítio-ferro-fosfato, as LFP, duram pra caramba. Elas aguentam de 3 a 5 mil ciclos, podendo passar fácil dos 900 mil quilômetros rodados. O hardware em si não degrada fácil, mas a verdadeira falha sistêmica aqui é econômica. É o temido PT, a perda total financeira. Se der um problema sério fora da garantia da montadora, o custo para trocar um pacote de baterias pode bater 50% do valor do carro. Uma única falha grave transforma o veículo num pedaço de lixo econômico, literalmente vaporizando o valor residual dele no mercado. Agora, sendo super analítico e imparcial com os dados, a gente tem que falar de uma exceção absolutamente imaculada nesse cenário todo: as motos elétricas. Como elas usam baterias minúsculas, de uns 2 a 4 kWh, aquela dívida original de fábrica lá de trás é ínfima. O break-even contra a gasolina acontece em míseros 4 mil quilômetros. Você alcança a neutralidade em questão de meses. Isso nos prova de forma bem científica que a eletrificação funciona maravilhosamente bem, desde que a escala da máquina seja adequada para o seu uso. E, finalmente, passo 5. A solução tais, o upgrade definitivo do sistema. Então, no fim das contas, qual é a grande saída? Como a gente conserta de vez essa arquitetura de mobilidade que está totalmente quebrada por causa daquele fetiche da posse que eu falei? A resposta existe, e ela eleva o nosso sistema a um cenário de extrema otimização. A grande virada de chave é o TaaS, Transportation as a Service, ou transporte como serviço. A solução definitiva é tirar o elétrico de dentro da garagem privada e colocar ele para rodar como um ativo de frota de altíssima utilização. Pense em carros de aplicativo, frotas corporativas, assinatura sob demanda. Quando a ociosidade desaba de 95% para uma taxa mínima, aquela dívida ambiental pesada é neutralizada super rápido por causa do uso constante e ininterrupto. Traduzindo em dados práticos, as frotas profissionais entregam o ápice da eficiência de capital e ecologia. Pensa comigo, a alta rodagem mata a dívida de carbono em poucos meses. A gestão profissional garante que o carro seja carregado só na faixa segura, ali entre 20% e 80%, o que prolonga a vida útil da bateria ao máximo. E quando esse carro não servir mais para as ruas, a bateria ganha uma segunda vida garantida, virando armazenamento estacionário de energia lá na rede elétrica, para apoiar usinas solares e eólicas. É perfeito. O que a gente tira de tudo isso é uma sustentabilidade sistêmica de verdade. A macro-otimização perfeita para nossa realidade local no Brasil é bem simples. A gente usa o carro etanol para aquela necessidade de ter um veículo próprio, que inevitavelmente vai ficar um tempão ocioso na garagem, e a gente deixa a tecnologia 100% elétrica rodando exclusivamente como serviço, engolindo quilometragem pesada dia e noite de forma estritamente profissional. A equipe de pesquisa que a gente usou como base matou a charada perfeitamente. E isso tem que ficar cravado na nossa mente. O carro elétrico é uma maravilha da eficiência, mas usá-lo como um objeto de posse ociosa é apenas eletrificar a ineficiência. Trocar o motor de um sistema sem mudar o paradigma de uso é só passar uma tinta verde no problema, sem resolver a raiz de nada. O carro elétrico nasceu para ser um serviço incansável, não um enfeite de garagem. E isso deixa a gente com uma reflexão obrigatória para fechar esse diagnóstico. Conforme a gente vai caminhando para um futuro de cidades realmente eficientes e inteligentes, será que essa ideia maluca de comprar uma máquina de 2 toneladas só para deixá-la parada o dia inteiro não vai se provar o nosso maior anacronismo, além de um desastre ambiental e financeiro? O problema, gente, nunca foi o motor elétrico. O grande erro de sistema e o verdadeiro custo de oportunidade estão literalmente na chave que a gente faz questão de guardar no bolso. Fica aí essa reflexão sobre os dados de hoje para vocês.